teatro amazonense, ele tem história para contar. Então a gente está no tempo do registro, no tempo de levantar a autoestima, de mostrar os nossos trabalhos, de pensar em rede, de comunicar, sabe, as nossas ideias. E eu acho que é um tempo também da gente apreciar tudo isso e também se preparar para o futuro. A Criatê nasceu quando eu encerrei um ciclo da minha vida, né? Trabalhei assim por anos, comecei a fazer teatro com 13 anos, né? Participei de grupos de teatro aqui da cidade, passei muito tempo em um grupo específico de teatro para crianças, onde eu aprendi muito, né? E aí depois, como eu me encantei com os bastidores, comecei a trabalhar com produção, trabalhei em uma empresa durante 3 anos, né? Como técnica de artes cênicas. E aí, como exigia muito de mim, eu não tinha tempo de ir para o palco, né? De ir para a cena. E eu sentia muita falta, porque eu não conseguia, em alguns momentos eu ainda tentava, mas era bem difícil por conta da correria do dia a dia mesmo. E aí, quando eu encerrei esse ciclo na empresa, né, eu vi como uma oportunidade de tirar as ideias do papel. E uma das minhas vontades era exatamente, né, fundar, no caso, um grupo de teatro e uma produtora cultural. E aí, por isso que quando a Criatê começa, hoje é Grupo Criatê, porque é um laboratório de pesquisa de teatro, mas começa como a Criatê porque era uma produtora. Então, por isso que, né, a gente entendeu, a gente foi amadurecendo que foi necessário separar as coisas, não é? Porque eu encerrei esse ciclo, e aí quando a gente encerra esse ciclo, a gente sai com vontade assim, nossa, eu quero abraçar o mundo, não é? Então a Criatê vai ser produtora da Criatê Arte de Produção, então era produtora de teatro, de dança, de música, de tudo, e a gente fazia, né? A gente fazia produção, a gente fazia apresentação de teatro, a gente fazia um monte de coisa na Criatê. Nosso grupo, da nossa produtora, é o que, Chocolate? Criatê. Pra você aprender a falar o nosso nome, Criatê, a gente vai fazer uma brincadeira, né? A gente vai falar assim, olha, queria ter muitas curtidas suas no Face e no Instagram. No YouTube também, seguidores. Fala agora, Queria ter dignidade, gente. Só que aí, assim, a minha questão aqui era muito forte com a parte da produção cultural e não tanto com a questão do restante do grupo. E aí a gente entendeu, não, a gente vai separar as coisas, né? Até para que a gente possa trabalhar melhor as potências. E aí, de repente, a Criatê, né, ela ganhou esse formato. Nós separamos, né? Hoje a produtora, ela é outra, né? A produtora que gere, né, que faz toda a gestão da Criatê, a parte de produção, parte de administrativo. E hoje é o Grupo Criatê, esse laboratório, não é? Onde nascem aí espetáculos de teatro, intervenções artísticas. Então, quando a Criatê nasce, ela nasce nesse cenário. Ao mesmo tempo, com essa vontade, né? Eu sou artista e eu queria muito... Nossa, é a oportunidade que eu tenho de colocar aqui a minha identidade junto com os meus amigos, né? Ela nasceu assim. Então, um dia chamei meus amigos em casa e falei assim, vou fundar um grupo de teatro, vem junto, vamos começar isso aqui. E aí foi o Cleison Charles, a Sininho Mendes, a Cindy Mendes, né? Nós começamos ali a Criatê. A Dini também sempre acompanhou a gente, né? Ela sempre fez parte da nossa realidade enquanto grupo. E eu entendi, né, por isso que a gente chama de Grupo Criatê, mesmo sendo um laboratório de pesquisa, porque a nossa metodologia, né, os nossos hábitos, a gente acredita muito na cultura de grupo. Então a gente entende essa cultura de grupo pelas nossas afinidades, né, uma equipe de amigos, nós nos conhecemos, as pessoas que trabalham conosco, além do profissionalismo e do comprometimento, né, são pessoas assim queridas que têm afinidade com o trabalho. Entendeu? Aí tipo, composto, aí tá com a musiquinha, com a informação de abaca, pronto, volta pra gente. Pode ser. Tem essa possibilidade? Pode ser. Fica bom. A gente construiu, né, o caminho da Criatê, inclusive em cima de muitas coisas que a gente acredita que são saudáveis, no caso, para o fazer teatral, né? Então hoje esse é o nosso formato do Grupo Criatê.
nós temos 2 espetáculos, né, que nós iniciamos, que foi o Meninos do Quintal e o espetáculo de encontro. Então, assim, até hoje nós apresentamos esses espetáculos, eles super comunicam com o público e é incrível como os espetáculos eles vão se atualizando, né? Inclusive, nós apresentamos recentemente o de encontro, a gente nunca esperava isso, a questão da pandemia, do isolamento social, mas nós apresentamos o de encontro no formato virtual, né? A gente apresentou numa live e foi, assim, uma experiência incrível. Nossa, a sorte é que eu levei a minha amiga Gabriele comigo, ela foi comigo até a rodoviária. Amiga, eu tive uma ideia. Eu já sei o que a gente pode fazer. Eu vou até a sua casa, aí eu vou lá na... Como é que tá? Qual é a gaveta? A terceira gaveta do seu armário. Aí eu pego a identidade e aí você viaja e vai ser lindo. Então, o espetáculo de encontro, ele tem inspiração aí no formato de teatro documentário, né? Sou eu e o Cleison Charles, né? Meu companheiro de cena e amigo. Nós criamos esse espetáculo ouvindo histórias, né? A gente queria fazer um espetáculo e aí a gente começou eu lembro que o Cleison ia lá para casa no início, né? E aí o Cleison ia, a gente lia vários textos, mas a gente conta isso no espetáculo, a gente não se identificou naquele momento. E aí, assim, a gente já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas intervenções, né, de teatro nas ruas, das pessoas pedindo histórias, das pessoas com cartazes. Eu falei, quer saber, Cleison, vamos pra rua? E a gente vai sair por aí procurando histórias. Vamos ouvir as pessoas na cidade de Manaus, quem sabe o espetáculo não tá ali. Então, o de encontro, ele nasceu nesse contexto, nós fomos para as ruas, para as praças, nós fizemos campanha na internet e eu acho que isso que é massa na Criatê é essa escuta do que está acontecendo no momento, né? E aí foi a primeira vez que nós convidamos, né, uma pessoa para dirigir um trabalho nosso. E aí foi quando nós conhecemos o John, né? O John Weiner, o John tá aqui em Manaus, ele é de Minas Gerais. Hoje ele é professor da Universidade do Estado do Amazonas. E aí foi muito engraçado, nós fomos procurar o John lá na UEA, ele ficou surpreso. E aí a gente chama o John até hoje de professor, né? Porque a gente teve a experiência também na UEA com o John. Eu estava saindo já da UEA formada, ele estava entrando. E pra gente ele é sempre o professor John, né? Gabriel na música e o professor John é o nosso diretor. Assim, foi um ganho enorme. O processo foi muito legal, ao mesmo tempo que o John ele respeita muito a equipe que trabalha com ele. Ele é muito rígido, muito disciplinado e ele conseguiu enxergar assim, em mim, no Cleison, as nossas potências, conseguiu enxergar as nossas fragilidades e trouxe materiais para trabalhar aquilo. Então, hoje é um espetáculo que ele acontece, né? A gente até brinca com isso, a gente pergunta na Criatê, você acontece? O espetáculo de encontro, ele acontece até hoje. E a apresentação mais recente foi essa, na pandemia. Nós pedimos histórias também de isolamento social, trouxemos essa realidade no espetáculo e é um espetáculo que está até hoje. Na vida tem todo tipo de encontro. Na vida tem todo tipo de encontro. E tem encontro que é desculpa. Tem desculpa que é encontro. Tem encontro de família. Tem encontro de vizinho. Tem encontro de igreja. Tem encontro de parente. E tem encontro que acontece todo dia. O outro trabalho que a gente tem que é muito forte também é o Meninos do Quintal. O Meninos do Quintal, ele tem uma linha do tempo assim muito legal, porque ele começa de um jeito, num formato, também assim, de uma conversa, né? Eu, Cleison, antes eu também já ficava imaginando, eu sempre tive vontade de pensar, de montar alguma coisa para criança que conversasse também com a minha infância, sabe? Com a nossa infância. E uma das coisas que a gente tinha em comum era a infância no quintal. E aí uma vez a gente conversando, eu e Cleison, a gente, caramba, vamos falar sobre isso. E o Meninos do Quintal, ele ia nascer com um formato de contação de história. Porque na Criatê a gente também trabalha com contação de história, né? Nós temos histórias que nós criamos e, enfim, tem várias histórias que já foram circulando por aí até hoje. E aí, não, vamos contar a história de quintal, então. Então, a gente foi encontrando ali em comum a questão do quintal, das nossas avós, dos nossos primos. E aí nasce o Meninos do Quintal. Eu, Cleison Charles, a Sininho Mendes, né? Foi a primeira formação do Meninos do Quintal.
E aí depois a gente tinha um figurino, que era muito engraçado, hoje é um outro figurino, tinha um cenário, hoje é um outro cenário. Mas isso tudo também foi exatamente porque a equipe ela foi sempre, eu acho isso legal, essa abertura para o diálogo, de ouvir mesmo, nossa, olha, eu acho que pode ser por aqui, eu acho que então tem um pouquinho de todo mundo, sabe? Eu sou a diretora do espetáculo, finalizei a dramaturgia, no caso do Meninos do Quintal, mas a gente tem a colaboração da equipe, porque dentro do nosso processo de montagem, todo mundo dividiu ali as suas infâncias no quintal, as suas referências, as suas avós. Eu lembro que teve um momento que a gente começou a compartilhar no nosso grupo do WhatsApp as nossas fotos no quintal, as fotos das nossas avós, e muitas pessoas foram colaborando. Então a gente tem o Manuel Fagashi, que faz a voz da vovó, o Ítalo Almeida também, um ator incrível que também fez a voz da vovó pra gente. A Cindy também faz parte, já colaborou com o espetáculo. O Gabriel, ele compõe as músicas, né? Compôs as músicas com a colaboração da equipe. Todas as músicas do espetáculo são autorais. Então o Gabriel Bevilá, qualquer músico, junto com o elenco, construiu aí a parte musical do espetáculo Meninos do Quintal. Chuva, eu quero chuva, está quente demais, eu quero banho de chuva, chuva, todos brincar na chuva, brincar é divertido, mas é muito mais na chuva. O adulto que vai assistir o espetáculo Meninos do Quintal, ou ele sente saudade, ou ele lembra que brincou no quintal, ou ele se toca que ele precisa levar o filho dele, tirar um pouquinho ele do sofá, ele da frente das telas e permitir essa experiência do quintal também. É divertido, mas é muito mais brincar. É divertido, mas é muito mais na chuva. Meninos! Oi, vó! Toda crise, ela traz uma mudança, uma transformação, uma oportunidade. Então, eu já me encontrava nesse momento de criação, de comunicar na internet, de tentar as coisas, inclusive de forma independente, de forma autoral. E eu sempre falo que tem uma frase que os meus pais falam muito, que é que a sorte ela é a preparação para a oportunidade. Então eu realmente passei assim, junto com a equipe, né, por um tempo de preparação, um tempo de muita escuta, de entender, nossa, agora eu quero caminhar por aqui. E eu acho que as coisas elas podem ser assim. Então, o Meninos do Quintal chegou num formato muito legal, como eu falei, tinha passado por essa linha do tempo, nós já tínhamos apresentado o espetáculo em vários lugares, inclusive a gente apresentou em Boa Vista, e assim, tava só esperando mesmo a oportunidade. O De Encontro já é um espetáculo que ele já pulsa sozinho, já respira sozinho, e aí nós resolvemos adaptar, né, toda essa realidade que estava aqui esperando para essas oportunidades que saíram no caso dos editais. E assim, foi muito importante, né, para todos os projetos que nós tocamos. Quando eu falo isso, né, eu estou na direção, mas a gente está falando de equipe, a gente está falando de famílias, a gente está falando de economia criativa, a gente está falando que, nossa, como é importante pensar, né, enfim, que as pessoas estão precisando de trabalho do setor cultural, então como é importante a gente estar preparado, não é? E estar atento aí nas oportunidades. Então acho que isso foi uma coisa muito legal, esses editais que saíram, no caso na cidade de Manaus, tanto, né, no contexto do município quanto no contexto do estado. Acredito sim que é necessário pensar melhor a questão de políticas públicas, a questão da gestão pública, né, para apoio dos artistas, a partir do momento que fugiu do controle com a questão do Covid-19 e que até então antes eu pensava assim, nossa, se não tem edital, né, a gente pensa patrocínio, se não tem patrocínio a gente vai vender ingresso, pandemia, não tinha nada disso. Então, assim, como foi importante a questão da Lei Aldir Blanc mesmo e como que é importante para os artistas estarem preparados, né? Hoje, né, depois de 2016, depois desse cenário que eu falei, do emocional, do dramático, mais do impulso, do nossa, agora eu quero fazer aquilo que eu estava esperando há tanto tempo, sabe? Experimentamos várias coisas, vários formatos
E aí hoje nós chegamos nesse lugar interessante, né, do Grupo Criatê como um laboratório, né, de pesquisa em artes, né, em artes cênicas, com trabalhos de teatro, com trabalhos de contações de história, com intervenções artísticas, né? A gente entende que essas são as nossas potências. A gente pensa sim na criação de novos espetáculos, pensa em dar continuidade aos espetáculos que nós já temos, que são assim espetáculos do coração, espetáculos super especiais e que estão sempre se atualizando, né, como eu já falei. Então nós pensamos, né, em fazer projetos também para a questão do registro mesmo, do Grupo Criatê e da nossa contribuição mesmo para a cidade de Manaus. Hoje o nosso público, né, é o público infanto-juvenil, mas também comunica assim com todo mundo, né? A gente entende aí que está comunicando com o adulto, que o adulto vai comunicar com a criança. Hoje nós temos alguns equipamentos, né? Nós temos os nossos, enfim, a questão dos espetáculos, né? Figurino, cenografia, materiais de estudo, mas para o futuro a gente pensa, né, em unir cada vez mais materiais para este laboratório, agora focando nesse espaço de pesquisa, de estudo, de encontro mesmo. Então, inclusive, inscrever projetos, né, para este contexto agora, para esse formato do Grupo Criatê, né? Nós temos artistas que trabalham conosco que são, assim, super especiais e talentosos, e eu tenho interesse em dar cada vez mais espaço e visibilidade para esses artistas, não é que também se identificam. Então, como eu sei que foi importante para a gente muitas experiências que nós passamos no grupo, então acho que também vai chegar esse momento no Grupo Criatê, enquanto laboratório, também esse momento de troca, né, com oficinas, esse momento também de escuta, de contribuir também com outros artistas e com outros grupos com as suas dificuldades, né, também nesses outros contextos, ou do administrativo, ou enfim. Mas é uma coisa que a gente está se preparando, né? Da mesma forma que a gente não teve também muita pressa, mas se preparou e a gente ficou ali esperando as oportunidades, e as oportunidades apareceram agora pra gente. Da mesma forma eu sei que vão surgir oportunidades e a gente está se preparando para essas oportunidades também que vão aparecer pra gente aí no futuro. Gente, falar do teatro amazonense nesse tempo é pensar que o teatro amazonense ele tem história para contar. Então a gente está no tempo do registro, no tempo de levantar a autoestima, de mostrar os nossos trabalhos, de pensar em rede, de comunicar, sabe, as nossas ideias, de não ter medo, né, da burocracia, de não ter medo do administrativo, de não ter medo da produção, da curiosidade, de melhorar os nossos trabalhos, né, de potencializar os nossos sonhos. Então eu acho que o teatro amazonense ele é esse tempo, sim, do registro e de levantar a nossa autoestima. E como é importante esse projeto aqui, né, o Teatro.doc, que está permitindo exatamente isso. Então vamos lá, artistas amazonenses, eu estou muito feliz com todos os trabalhos que estão por aí, né, pulsando, e eu acho que é um tempo também da gente apreciar tudo isso e também se preparar para o futuro. Um Juninho, Um Marcelo, ou uma Samanta, um Robson, ou um Rodrigo, ou uma Kelly, ou uma Rosa, ou um Silva, ou uma Maria do Carmo, um Ferreira, ou uma Áurea, ou uma Camila. ou um Grayson. O ser humano nasce preparado para isso. Nem sempre. Nem sempre. Foi um bom encontro. Foi um ótimo. Foi um ótimo